Boa tarde, estamos mais uma vez aqui reunidos, fazer a tiragem do dia. A Padilha tá solta, hein, gente? Vamos lá. Só fazer um adendo sobre ontem, tá? Ontem houveram alguns problemas técnicos, eu não consegui subir o vídeo. O vídeo tá pronto, tá? Não era uma mensagem diária, não era uma tiragem diária, mas era algumas coisas que a gente apurou através do baralho de Padilha. Então eu vou acabar disponibilizando para vocês também, tá bom? Mas a gente vai fazer hoje a do dia para não se atrapalhar, né? Lembrando a todos, é uma tiragem coletiva, então você mentaliza o que está passando, mentaliza suas dúvidas, mentaliza o que você quer saber, tá? Porque para algumas pessoas vai calhar muito bem, para outras nem tanto, tá certo? Por isso também a gente faz essas tiragens dedicadas, né? Onde a pessoa passa o nome completo, a data de nascimento, e é cobrado um valor simbólico de R$10, tá? É uma promoção nova que a gente vai começar de fato a fazer. Depois eu vou postar para vocês o card falando sobre essa promoção, para que você tenha uma mensagem direta, direcionada de Padilha, tá? E aí você só coloca o nome, a data de nascimento, e eu tiro uma mensagem, mando a foto para vocês, tá certo? E o áudio explicando o jogo em si, tá bom? Vamos lá. Peço que se inscreva, curta, compartilhe, né? Preciso de um número de seguidores para começar a interagir em live com vocês. O canal é novo, então eu peço que todo mundo dê uma força, tá? Tudo é um começo, né, gente? Esse é um começo do canal. Padilha já trabalha há muito tempo, há muitos anos. Tem seus clientes, né? Tem o Axé, ele é Axé Awane, Tumbi Laburelaió, que é a minha casa de santo, é a casa de santo a qual eu organizo, a qual eu gerencio, a qual eu tomo conta, tá? Mas aqui também a gente precisa crescer para que a gente possa interagir, para que a gente possa abrir live. Então, se inscreve em primeiro lugar, curte e compartilha, tá bom? E vamos lá pro jogo. Duas cartas de confirmação. Vamos lá. Vamos abertos. Por incrível que pareça, as caídas diárias da semana, elas estão se completando, né? A gente vem falando de dar passos, de acreditar mais em você do que nos outros. A tiragem de ontem, que ainda não subiu pro ar, tá? Ela vem falar
dos processos para que se alcance, da busca, do que tem que se fazer, né? Para não olhar só a beleza e o brilho das coisas, das posições, das elevações, mas sim saber qual é o processo, qual é o passo a passo que tem que se fazer. O que tem que se deixar para trás para que se conquiste o novo, né? O que tem que se fazer, do que nós temos que se preencher. É de conhecimento? É de estudo? Sabe? E o jogo de hoje, ele não fica muito distante. Entende? Eu vou abrir as 3 cartas do baralho de Padilha, mas eu também vou abrir, né, mais 3 cartas do baralho cigano para vocês, tá bom? Olha, uma já foi. A junção, vamos lá. Sai a carta da espiritualidade, tá, gente? E a carta que aparece aqui é da espiritualidade menor. Se tratando de espiritualidade, essa carta ela vem falar dos caminhos, da busca, do auxílio, né? Através de uma força que não se vê, uma força que de fato não é palpável, né? Vem falar de crença. Mas não vem falar só no sentido da espiritualidade, né? Vem falar também na crença que você tem em cima de você, de qual tamanho você se vê. Sabe, muitas vezes a gente acaba por se subestimar, por entender os outros maiores. A gente se julga nunca estar preparado para as situações. A gente julga, faz um pré-conceito da dificuldade que nós teremos para alcançar determinadas coisas, né? Exatamente por não se ver. É como se fosse a síndrome do patinho feio, né? Porque tudo o que tem que se viver e tudo o que tem que se aprender, tá? Dentro daquilo que você almeja, daquilo que você busca, daquilo que você tem como meta, há de se aprender vivendo o caminho. Mas se você adentra qualquer situação da sua vida, já acreditando que vai dar errado, já acreditando que não é capaz, já acreditando que a dificuldade é maior do que a qualidade e a sua perseverança, de fato, você já começa o caminho perdendo, né? Os caminhos, eles são abertos, tá certo? Sai a carta dos caminhos abertos e a carta da verdade e da sabedoria. A sabedoria, a verdade, as virtudes, é aquilo que ninguém te conta. O ser humano precisa às vezes que os outros aguçem, realcem as qualidades que ela tem, porque ela mesmo não acredita. Então quando vem da boca dos outros, tudo é mais fácil. Por isso que todos deveriam realmente se conhecer, sabe? Fazer aquele processo de quem sou eu, em que ponto eu estou na minha vida, o que eu fiz até agora, né? O que eu evoluí até agora, dentro do meu profissional, dentro do meu pessoal, o que eu busco como pessoa, para que aí sim, de fato, tudo aquilo que você ouvisse de qualidades, de elogios,
dos outros fossem um complemento para aquilo que você sabe, que você tem. Entende? Então, a espiritualidade menor, ela vem falar que você acredita, mas não tanto quanto deveria, né? Você sabe, de fato, se você é bom, se você é ruim, se você precisa melhorar. Então, é o conhecimento pessoal, é o conhecimento interno. Porque muitas vezes as pessoas vão elogiar vocês e vão dar força para um caminho de vocês, mas de fato a pessoa ela não vê tudo aquilo que ela te fala. As pessoas elas têm o costume de falar as coisas para os outros simplesmente para sair de bom, simplesmente para ter alguma coisa a que dizer. Não porque a pessoa de fato vê daquela maneira ou acredita daquela maneira. Porque você vai se apoiar a palavra do outro para saber se você é bom ou se não é bom. Se aquela pessoa que muitas vezes vem falar para você não é. Um processo que deveria ser feito é quando a pessoa vier falar aquilo que você deve mudar, aquilo que você deve acertar, ou falar dos próprios acertos que você tem, você para, absorve o que a pessoa está te falando, tá? Mas faz uma prova real. Olha a vida da pessoa. Olha de fato a pessoa, se é uma pessoa que sabe fazer escolhas, se é uma pessoa que bota o seu valor na ponta da língua, no brilho dos olhos, nas ações do dia a dia. Porque geralmente as pessoas têm o costume de falar pra gente aquilo que elas não conseguem fazer. Sabe? Então, o jogo dessa semana que vem caindo, dia após dia, vem falando muito das coisas internas e as coisas externas que são próximas. Para que você não se engane, para que você não se ludibrie, para que você não ache que está preparado tendo que se preparar, e para que você não perca tempo se você já está preparado. Tá certo? As cartas de confirmação. Sai a carta da consulente e sai a pessoa intermediária. É como se você precisasse da aprovação, como se você precisasse da força, da palavra do outro, para que de fato você se veja. Sabe? Parece que aqui você está esperando que alguém lhe desenhe, que alguém lhe mostre quem você é. E o outro não sabe nem dele, como vai saber de você? Pessoa intermediária. No caso aqui, é um homem, tá? Não é qualquer intermediário. E aqui se traduz os consulentes, os possíveis consulentes, né? Então tá na hora de cortar essa corda que amarra. Para que vocês façam as coisas na certeza de vocês, na vontade de vocês. Porque senão vocês acabam agindo e fazendo as coisas para que os outros olhem e os outros aprovem. E nós não precisamos da aprovação de ninguém. A aprovação é quando as coisas dão certo, quando a gente se sente completo, quando as coisas se encaixam, tá? Porque aqui no baralho cigano também sai a carta do cavaleiro, a carta do cachorro e a carta do coração, né? E como que você sabe de fato quem que é o seu aliado, quem que é o seu amigo leal, quem que é o seu amigo fiel? Aquele que vai falar se você tá certo, quando você tá certo, ou se você tá errado quando você tá errado. Aquele que vai saber de fato fazer críticas que vão te afetar ao ponto que você pare, analise e mude o seu caminho. Acreditar é para poucos, porque poucos podem ter a certeza daquilo que vem do outro, né? Na vida a gente costuma dizer que você vive uma vida toda do lado de pessoas,
e você se decepciona, você se frustra. Então tá na hora de cortar a frustração por meio de terceiros. Porque a gente precisa de fato aprender, a gente precisa de fato caminhar, né? As cartas de confirmação, a aliança e o anel. Minha gente, não é um jogo ruim, tá? Por mais que você esteja passando por situações neste momento, tá? Que são turbulentas, né? Se o mar ele tá em revolta, obviamente o barco vai balançar, né? E muitas vezes a gente busca mãos, olhos e bocas para que apoie a gente. É como se a gente fosse capitão de um barco que a gente buscasse marujo para ele. E nesse sentido, e nesse caso, o primeiro marujo tem que estar dentro de você. O capitão está na cabeça de vocês. Naquilo que vocês visualizam, naquilo que vocês botam força. E o primeiro marujo tem que estar dentro de você. E os outros que quiserem vir ser mão, tá? Ser olhos e ser boca, eles têm que vir, porque o barco deles já saiu do mar revolto, né? É a questão de você ouvir conselhos de quem venceu. Não que os conselhos de quem não venceu não sejam importantes. Esses são importantes para que você não passe pelo mesmo processo, pelo mesmo caminho. Entende? Então é só para isso que serve. Agora, aquele que saiu do meio da revolta do mar e hoje o bar dele está ancorado num lugar bom, esse sim tem algo a te dizer, esse sim tem algo a te ensinar. Então, o processo, na verdade, é buscar as pessoas que passaram pelos processos e venceram. A gente não copia aquilo que deu errado, né? A gente não assemelha para nossa vida coisas que trouxeram sofrimento para a vida dos outros. Porque o ser humano, ele é especialista em falar aquilo que ele não consegue fazer na vida dele. É mais fácil você falar para o outro qual é a saída, quais são os passos, o que de fato tem que se entregar, o que de fato tem que se acreditar, do que para si mesmo. Porque se der errado pro outro, dane-se, né? Aí o outro fez alguma coisa errada. Mas e você? Eu costumo dizer que as pessoas que elas não têm o que falar, elas não deveriam dar conselho, elas não deveriam nem escutar uma outra pessoa. Porque essa pessoa, ela está vivendo oca, sabe? Onde ela pega tudo aquilo que ela precisa fazer na vida dela e joga esse peso todo das coisas que dão errado no caminho dela, joga em cima do outro. Isso não é ajuda. Nem toda crítica é construtiva e nem toda saída que serve para um serve para o outro. Há mecanismos e há coisas que nós temos que criar. E nós só conseguimos criar se nós acreditamos de fato em nós. Tá? Se alguém se assemelhou e se alguém quiser aprofundar mais sobre essas questões que veio na tiragem da mesa de Padilha hoje, tá? Chama no DM, manda o nome completo, manda a data de nascimento completa, tá? E a gente aprofunda. Axé.